yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e, pois é, mais uma vez eu venho falar que elas chegaram. Sim, meus amigos, estamos aí no momento crítico do jogo, né, porque chegaram finalmente as Tier Alarms no Master Duel. E uma vez que elas tenham chegado, cara, se prepare. O Tier Alarms, ele é um deck, como eu já fiz apresentando nesse vídeo aqui em cima, caso você não esteja ligado ainda como funciona exatamente o deck. Acho muito difícil que você não saiba, mas enfim, se você não souber, tá aqui em cima um vídeo pra você poder acompanhar. E aí, a partir do momento que elas estão legais no jogo, nós temos algumas opções. O Tier 0 significa que o deck ele é tão bom, mas tão bom que não tem motivos pra você jogar com outro deck, pelo menos não de maneira racional, porque ele é tão melhor que os demais, e os demais têm que fazer tanta coisa, tanta força pra poder ganhar dele, que é melhor jogar com o Tiara contra todo mundo. E, ao mesmo tempo, a Mirror Match é uma Mirror decente de ser jogada, tá? Se você for um jogador que entender melhor o deck do que o teu oponente, você vai ser recompensado. Tá? Tem um fator RNG ali, mas o fator RNG é um ponto muito baixo com relação ao que as pessoas imaginam, por ser um deck de milada, certo? Então isso caracteriza o Tier Alarms como um Tier 0, por exemplo. Ele é um deck tão bom, tão forte, tão opressivo contra todos os outros têm que fazer tanta força pra ganhar dele, que é muito melhor você usar ele, ao invés de usar outros decks. Porque com ele você ganha de todos os outros, porque você é mais forte, mesmo que todo mundo esteja tecado pra jogar contra você. E ao mesmo tempo a Mirror não é um jogo de dado. Inclusive é um jogo muito, mas muito complexo. Por isso ele é um Tier 0. E tendo em vista que ele é um Tier 0, a gente sabe que você, coitado, se recusa a jogar com ele. Você se recusa a jogar com o deck da modinha, porque você é um cara criativo. Sim, você é um deck criativo, que não vai na maré dos outros. Você não vai usar o deck só porque tá todo mundo usando, porque você é um cara criativo. Você é um cara que tem personalidade, certo? Personalidade forte, e você quer extravasar essa tua personalidade em forma de cartinhas dentro do Yu-Gi-Oh! Por isso você se recusa a ir nessa modinha que todo mundo tá usando, de jogar com o Tiara só porque o deck é novo. Ah, o deck é forte. Não, foda-se, eu quero jogar com um deck fraco. Eu não tô nem aí, porque eu não sou o cara da modinha. E se você tá pensando dessa forma, você tem que pensar primeiramente em como ganhar do Tier Alarms, certo? Isso não é uma tarefa fácil. Ele é um deck Tier 0 por um motivo, porque ele é muito forte, tá? Muito forte. E é difícil que você consiga ganhar com a tua engine dele, você não vai ganhar. E quando esse tipo de coisa acontece, que a tua engine é incapaz de ganhar de um deck tão numeroso e expressivo como é o Tiara, você vai ter que se agarrar nas Tech Cards. E aí é que a gente entra no vídeo. Quais as Tech Cards que você estará usando dentro do teu deck, seja jogando com o Tiara, ou seja, não jogando. Eu vou tentar abordar o máximo que eu puder das duas partes aqui, né, e tentar falar do máximo de coisas que eu conseguir, porque eu tenho as techs que você usa jogando de Tiara, e tem as techs que você usa para jogar contra o Tiara com qualquer deck que não seja o próprio, certo? Dito isso, vamos acompanhar, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, mas antes de você prosseguir um vídeo arcade muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TT Network, pois é, acesse aí TT Network dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Para poder comprar suas cartinhas, e você não pode gastar as suas gemas do Master Duel lá, tá? Eu sei que você acha que pode, mas você não pode. Então se você quiser ter as suas cartinhas de papel colorido mesmo na sua casa, acesse para poder comprar suas cartinhas e fica ligado porque o cupom mudou. Agora é esse aqui, ó, T05 apenas. T05 é o cupom que você vai usar dentro da TT Network para poder ganhar 5% de desconto nas suas compras, certo? E se você fizer a tua compra via Pix, você ganha mais 5% de desconto para ganhar 10% de desconto no total, certo? Então, tá esperando o quê? Dinheiro, eu sei. Mas foda-se, vende aí as coisas que você tem na tua casa e acesse TT Network para poder comprar suas cartinhas, monte seu deck, use o cupom, ganhe desconto e lembre-se que a diversão nos conecta. Mas sabe que onde que a diversão não está? É dentro do jogo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tentei separar algumas coisas pra gente ter em mente com relação ao Tiara no jogo, né? Eu coloquei um monte de cartas pra poder falar delas. A primeira coisa que eu quero falar, esse primeiro bloco que eu vou falar das cartas, é da ausência dos bichos, tá? Se você só joga o Master Duel, se você joga o TCG e OCG, tá ligado no jogo, no card game físico mesmo, você tá ligado no que são os bichos. Mas se você tá só no Master Duel, vamos tentar te explicar rapidamente. Sabe esse bichinho aqui, chamado Digicrow? Ele tem um efeito Quick. Ele é uma hand trap, você ativa da mão, como rápido, efeito rápido, né, em ambos os turnos. Você pode descartar essa carta e escolher uma carta no cemitério. Escolher uma carta no cemitério do oponente. Bana o alvo, tá? É um Digicrow, tranquilo, todo mundo conhece essa hand trap.
Sabe o que são os bichos? Em detalhe, você dá o Diddy Crow, descarta ele e faz ação. Sabe o que são os bichos? Um Diddy Crow com muito anabolizante. Porque esses caras, todos eles são hand traps, porque eles entram da mão por special, banindo um light ou dark de qualquer cemitério. Do teu também conta, tá? De qualquer cemitério você dá o bicho e ele entra por special. Só que isso é um efeito de ignição, mas passa a ser um efeito quick caso o oponente controle monstros. Então se o oponente controla monstros, os bichos passam a ter efeitos quicks, podendo banir um light ou dark em qualquer cemitério e se invocando para o campo. Percebe o quão sutil, mas ao mesmo tempo muito bizarra é a diferença? É um power creep gigantesco. A Konami não lançou o bicho pro jogo, tá? Os bichos chegaram no TCG na coleção de Darkwing Blast. O Tiara Laments chegou no jogo na coleção de Power of the Elements, coleção de agosto do ano passado. O bicho chegou só em outubro do ano passado. E quando ele chegou, ainda não era o Tier 0. O Tiara ainda é um deck muito forte, mas ainda não era o Tier 0 dentro do TCG, por exemplo. E mesmo assim, eram cartas muito importantes. Quando os estilos chegaram e o Tiara passou a ser Tier 0 no TCG, aí os bichos estourou mesmo. Estourou mesmo. E todo deck precisava usar os bichos, inclusive o próprio Tiara. Justamente por causa dessa dinâmica. Os Tiaras são Darks, e a Konami não lançou por acaso uns bichos que entram banindo monstros Darks do cemitério, de maneira quick. Então, os Tiaras, como eu já fiz no meu vídeo apresentando o deck, você precisa dar efeito deles no cemitério para fazer uma fusão, mas eles têm que se usar como material para fazer fusão. Se você tira ele do cemitério em chain, eles não vão fazer fusão. E aí é que entra os bichos. Não foi coincidência eles terem esse efeito. Eles foram lançados coincidentemente no mesmo momento em que o Tiara era o deck mais popular do jogo. O Tiara era o Tier 0 do jogo. E os bichos vinham com a função de tentar dar uma baixada de bola, ao mesmo tempo em que comiam qualquer outro deck do jogo que fosse Light ou Dark. Também, porque o Tiara também usa esses monstros, tá? E a Konami não lançou. Existem 12 no total, seria interessante se eles tivessem lançado também, pra você poder ter os bichos pra usar contra o Tiara, mas cara, isso ia colocar o power level do jogo tão pra cima, que eu tô um pouco puto por isso, mas ao mesmo tempo eu entendo, porque eles são monstros de 2.500 de ataque, mano, que ficam no campo. Você dá um Diddy Crow e tem um bicho 2.500 no campo, que é metade de Lynx, com o Magni inclusive buscando o outro na endphase, com o Druid Wurm mandando o bicho do campo do cara pro cemitério, com o Baldrake podendo banir um bicho teu. Então assim, eles são bichos que iam colocar o power level do jogo muito pra cima. E os Tiara podem usar ele também, tá? É importante dizer isso, os Tiara também usam eles. Pelo menos com o Max Extender, no ruim era Max Extender, ele entra pro Special, toma, metade de um bicho, metade de um elfo, metade, enfim, de um monte de coisa diferente. Então a Konami não trouxe eles pro jogo, e eles são um puta counter pra Tiara. Não vieram, isso é um crime inclusive, mas eu entendo um pouco do argumento, tá? Agora, já que eles não existem, o que você vai usar no Master Duel? Eu separei aqui algumas cartas que tem as divisões ali por versatilidade ou por onde elas pegam. Os Tiaras têm primordialmente a forma de poder interagir, a forma de milar cartas, porque os monstros ativam um efeito no cemitério para fazer fusão. Então você tem duas opções. Você vai tentar impedir que o bicho faça um efeito forte, ou você vai impedir o bicho do cemitério para ativar o efeito. É claro que de cara a gente começa a pensar em efeitos que negam coisas no cemitério. E aí que cartas como Diddy Crow, principalmente, porque o Diddy Crow não é uma vez por turno, Meister e Belly passam a ser uma realidade de serem incorporadas nos decks. Isso faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Pegam o Tiara, porque o teu deck precisa ter esse tipo de carta, e ao mesmo tempo matam qualquer chance de que outro deck tome essas cartas tenham no jogo. Por exemplo, coitado do Mathmech. Coitado do Mathmech. Você ficar jogando um metagame onde todo mundo usa Belly e Crow, por exemplo, fudeu pro Mathmech. Fudeu completamente. O Fatório, que é a coisa boa que o deck tem, além do circular, obviamente, mas se é um Fatório, foda-se o circular. Cara, você não vale a pena você jogar de Mathmech. Não tem porquê você jogar de Mathmech. Sabe qual é? Então, Crow, Meister e Bailey são... Caralho, eu falei o nome todo errado, né? Crow, Belly e Meister são essas cartas. São as principais cartas que pegam cartas no cemitério. Com o Gama também tendo essa versatilização, né? Então se você quer focar em cartas que pegam cartas do cemitério, com certeza o Gama, o Meister, Crow e Belly são essas cartas, tá? Porque você vai impedir uma fusão de fazer o efeito, que é o teu objetivo. Se você conseguir impedir as 3 fusões, eu abri com os 3 dela, tá ligado? Ou então abrir com 2 Crow e um Meister. Beleza, você não tomou fusão. Você fez o que você queria, tá ligado? Antes de eu poder continuar com isso, eu acho que eu comecei errado. Tem a tônica, porque assim, se você for olhar realisticamente o que o Tiara põe no campo, não é tão opressivo assim, tá? Ele coloca um falso sentimento de que eu consigo quebrar o Tiara, eu consigo grindar o Tiara, mas é falso, tá? É falso. O que o Tiara põe no campo, consistentemente,
vai variar ali, cara. Às vezes vai ser tipo um elfo, Lulu e uma fusão do lado, tá ligado? E uma trap setada. Talvez duas fusões e uma trap setada. Geralmente envolve esse setup. Só que o cara vai fazendo as coisas. E aí guarda Halflaze a mão pra milar no turno do cara. Guarda trap pra jogar, pra interagir com você e jogar um bicho teu do campo pro cemitério, que vai entregar efeito e fazer fusão. Consiste em ter shufflers no cemitério, que vão interagir com o teu cemitério também, te dando Deer Crow. Mais uma coisa que mata Math Mac, por exemplo. Então, é um pouco ilusório essa sensação de que você consegue quebrar o que o Tiara faz. Por isso que cartas como Board Breaker, seja ele o Dark Hullet No More, seja ele o Forbidden Droplets, por exemplo, é um pouco de enganação, sabe? De se usar contra esse deck. Não é, ele divide as interações, e muito bem. Então esse tipo de carta é ruim. Tá? E aí por que eu tô falando isso? Parece meio óbvio, né? Nesse ponto. É que quando você não consegue usar as cartas pra tirar o que o cara fez, porque já é tarde demais, você precisa impedir que ele chegue onde ele quer chegar. E não só isso. O Tiara, ele tem uma característica de conseguir fazer coisas no teu turno. No teu turno. Muitas coisas podem acontecer. Oranges one-off descartando bichos que milam. Halfenes entrando da mão e milando e acertando bichos que milam, ou acertando fusão. O Halfenes do efeito acertou uma fusão, desespero. Desespero, ele vai fazer a kit, que vai jogar um bicho, que vai jogar reino, que vai entrar pro special, que vai jogar um bicho da mão, que vai dar efeito, que vai fazer fusão, que vai fazer caleta, que vai tirar cartoa, e tem follow-up. É muito sinistro, muito sinistro. Então, essas cartas precisam ser pensadas de várias formas diferentes. Precisam ser pensadas na tua perspectiva de cartas que você pode dar nele, pra impedir que ele faça as coisas. Eu não joguei ainda, eu posso usar essas cartas e elas vão fazer coisas, como também eu tenho que começar a pensar em algumas coisas enquanto ele tá fazendo as coisas no meu turno. Tem que ter essa versatilidade. Por isso que esse tipo de carta é meio merda, tá ligado? Esse tipo de carta é bem merda. E aí a gente começa a pensar em hand traps nisso também, tá ligado? Que é Meister, por exemplo, o Meister, ele é quick, se a parada se atingida, né? O trigger dele for atingido. Que é quando quando o efeito é ativado no cemitério do oponente, você manda o Meister da mão pro cemitério, nega o efeito. Eu posso fazer isso no meu turno, tá? A Belly, a mesma coisa. E o Crow também. Então essas cartas, elas têm essa versatilidade. O Gama, depende. Se eu estiver jogando e tiver bicho no campo, porra, de que adianta o Gama? O Gama tá morto na minha mão. Mas ao mesmo tempo ele é uma carta boa, de eu poder dar mais uma dessas que eu posso negar efeito no cemitério. Soma com elas aqui, né? Se eu estiver usando full, tudo de tudo, 3 de tudo, eu tenho 3, 3, 3, 9 com 11, com 2 Gama 11, né? Então eu tenho 11 cartas aqui que eu posso comprar combinações dela e me ajudar. Outra coisa que você pode fazer também é negar os bichinhos do campo, principalmente a Kit. Principalmente a Kit, porque ela é quem une tudo. O Ash é meio constrangedor na Kit, porque a Kit tem 3 efeitos. Ela mila quando ela vai pro cemitério por efeito, e ela busca uma carta ou joga pro cemitério, e ela se tributa pra poder milar 5 e invocar um Tiara que vai dar efeito também. Então ela é muito sinistra. Por isso que Ash na Kit é um pouco constrangedor. E aí a gente começa a apostar em outras cartas, como Mourner, como Veiler e como Impermanence, que nega o efeito como um todo. Ela nega o efeito como um todo. E isso é importante, tá? Então Impermanence, Veilers e Mourner são interessantes. O Mourner passa a ser interessante também porque ela é uma carta que pode ser dada no teu turno. E aí entra até um pouco na parada que eu tô falando dessas cartas aqui, porque se o cara faz uma fusão enquanto eu tô jogando, no meu turno, por exemplo, eu não posso dar Veiler nele. Eu vou ter que aceitar o que ele tá fazendo e deixar pra dar o Veiler depois, quando for o turno dele. Porque o Veiler só pode ser dado no turno do oponente. A Mourner não, ela tem um trigger, né, de ativação. E aí o Veiler é quick, beleza, mas é quick só no turno do oponente, tá? É só essa diferenciação. O Impermanence, se eu tiver bicho no campo, eu não consigo dar no oponente, né? Então o Mourner passa a ser interessante por causa disso. Vale a pena usar o Mourner nessa circunstância? Talvez, eu não tenho certeza, mas é uma opção. O Ash, obviamente, ele tá aqui porque ele é o mais versátil overall, né? Então o Ash também tem vários spots que você pode dar ela que vai ser interessante. Inclusive Shailin na mão, tá? Foquem no Shailin da mão, cara. Shailin na mão é muito forte, joga monstro da mão pro cemitério que triga efeito, podendo ser Tiara, ou principalmente podendo ser Hechizos e Mila 3. O Shailin é muito forte, então Ash no Shailin é uma das melhores Ashes que você pode dar, tá? Ash no Kit é uma das piores, Ash no Shailin é uma das melhores, tá? Então é um ponto importante. Essas cartas aqui negam o efeito no campo. O Gama não é muito legal para negar efeito do campo, porque você joga o bicho pro cemitério por efeito, ele triga mesmo assim, então é um pouco complicado. Então a gente divide nesses dois blocos, né? Nos blocos de cartas que pegam monstros no campo, porque precisa, o bloco de cartas que pegam cartas no cemitério, porque também precisa.
Mas aí você tem que pensar no que é melhor para poder pegar esse deck e ao mesmo tempo pensar também em cartas que podem ter essa versatilidade de ser usada no turno do oponente e no meu. Isso vale não só para um deck que não é Tiara jogando contra o Tiara, vale pro próprio Tiara também. Né? É claro que aí você precisa se preocupar bem menos. Tem outras camadas decisórias envolvidas do que uma hand trap no oponente. Mas é um ponto a se pensar, tá? Saindo dessas cartas, que são mais versáteis, de 1 para 1, e que o fato delas serem de 1 para 1 significam necessariamente que você tem que ter múltiplas, tá? Se você tem um deck que tem 9 hand traps, esquece esse deck. Essa proposta desse deck que usa 9 hand traps não cabe aqui, tá? Não cabe aqui, porque essas cartas elas são de 1 para 1. Se eu dou um Mester, eu comi uma fusão. Não é como se o Tiara fosse parar por causa disso. Ele tem vários aparatos pra fazer uma parada. Se eu dou um Crow, um Belly, a mesma coisa, tá ligado? Então eu tenho que ter combinação de hand trap. Eu tenho que ter múltiplas ao mesmo tempo. E eu tenho que trabalhar com a probabilidade a meu favor. Pra eu ter uma probabilidade de vir pelo menos 2 hand traps em toda a mão que eu jogo, 3 dependendo da situação, eu tenho que usar aí entre 15 e 18 hand traps no meu deck, tá? Então eu acho que é a melhor proposta. Jogar contra o Tiara com decks muito agressivo, como são os decks de 60 cartas, por exemplo, eu acho que nem faz sentido, tá ligado? Nem faz sentido. Porque no final das contas você quer coisas muito parecidas com o que o Tiara faz, que é milar, você usa os hechizos e são hechizos aleatórios. Em um número maior de cartas, né? O Tiara usa bem menos cartas, o Tiara padrão, né? Usa bem menos cartas e tem acesso às mesmas coisas. Você vai acertar um Miller de hechizo, você vai dar o efeito jogando com uma ranqueada que tem muitos Tiaras, é complexo, tá ligado? É complicado. E a chance dele acertar Shuffers é muito maior do que a tua que usa 60 cartas. Então eu acho muito difícil dessa estratégia ser a melhor pra jogar contra o Tiara. A melhor estratégia é jogar com Tiara, tá? Mas eu tô supondo que você não quer isso. Supondo que você não quer isso, a gente tem que pensar em outras coisas. E é por isso que a melhor abordagem é usar um monte de hand traps. Eu não consigo ver um outro cenário que você use cartas de board breakers, cartas de TTT, cartas que tentam lidar com o que o cara faz. É muito complexo disso dar certo. E as cartas Floodgates são poucas pra isso. E aí é que eu entro no outro bloco, que são no bloco de cartas muito impactantes, mas que são muito estranhas ao mesmo tempo. Essas cartas são Dimension Shifter. O Shifter é uma carta extremamente nicho, tá? Extremamente nicho. É bem pra decks mais de stunzão assim mesmo. Ou talvez não tão stun, como por exemplo um Exo Sisters, um Flanderise, que não é necessariamente um deck de stun, mas é um deck que tem peculiaridades próprias. O Shifter é uma carta muito boa contra o Tiara, obviamente. É uma carta muito, muito boa. Mas lembra que o Tiara tem propriedade de jogar no meu turno e no teu. E aí eu acho que eu particularmente prefiro ter umas hand traps que talvez não sejam tão fortes, obviamente elas não são tão fortes, mas ao mesmo tempo eu tenho a versatilidade de poder comprar ela de sexta carta e ela ser útil mesmo assim. Ela ter alguma utilidade. O Shifter, dependendo da situação, não tem, né? Se você compra ele de sexta carta, o cara tá com o campo estabelecido, é um pouco merda, tá? Mas principalmente se eu compro carta no meio do processo, eu já tô jogando, eu tenho um Shifter e comprei um Shifter depois e tal, é muito ruim, muito ruim. Eu joguei, eu tô tentando grindar com um cara, ele tá com uma vantagem porque ele é o Tiara, e aí eu fiz uma parada, segurei a vinda dele, e aí agora o cara, eu vou jogar de novo pra tentar segurar ele de novo, enquanto eu não tomo as coisas dele pra fazer no meu turno. Comprei o Shifter sexta carta, porra, desesperador, tá ligado? Ele é esse tipo de carta, ele é muito sazonal, ele é muito 880 e eu não acho que isso é bom pra você ter no teu deck, no jogo, contra o Tiara, tá? A menos que seja um deck bem específico, mas nos decks reais eu acho que isso não é uma realidade. O Reaper é uma carta que existiu no OCG e que tem gente, sempre tem um desavisado que olha pro Reaper e pensa que ele é uma carta absurda. Pra quem não sabe, o efeito dela é o seguinte, é um efeito quick e você pode descartar ela, custo, e aí você revela uma carta no teu extra deck, você tem que usar a carta. E aí você olha o extra deck inteiro do oponente e bane todas as cartas do extra deck do cara com o mesmo nome da carta que você revelou. Qual é o plano? Você vai mostrar a tua Kit, né? Kit Kalos. Você vai mostrar a tua Kit Kalos do teu extra deck, porque você tem que usar ela. Aí você deu o Reaper, e aí você mostrou a tua Kit Kalos, e o cara vai banir a Kit Kalos do deck dele. Beleza, é bom? Faz sentido? Até que faz. E um detalhe é que o cara tem que controlar mais monstros que você, né? Se o oponente controlar mais monstros que você, aí você faria esse efeito. E beleza, faz sentido. Mas ela é uma carta que é muito estranha, tá? Muito estranha. Alguns motivos.
o fator de você, quando você usa um deck de hand traps, eu acho que você tem que pensar muito mesmo no quão real essas hand traps são e usáveis elas são em contextos diferentes. Pensa que o Tiara é um deck que consegue, com a engine, quebrar o que você faz com a tua engine, tá? Então, por mais que o meu deck seja forte, se eu faço o meu campo com a engine, o Tiara tem potencial de quebrar, tá? Tem um potencial de quebrar, certo? Faz o teu campo de Adamancipator, por exemplo. O Tiara tem potencial de quebrar com engine, ignorando techs como Maxi, por exemplo, techs como TTTs. Então o Tiara tem um potencial de quebrar isso, techs como Super Polis. O Tiara tem um potencial de quebrar, tá? Tem um potencial. Então, como eu tô com um deck de hand traps, nesse exemplo hipotético que eu tô falando, eu tenho que usar as hand traps para somarem as interações que eu já tenho. As interações que eu já tenho, ele tem que somar. O Shifter, dependendo do ponto que eu compro, não soma. Tudo bem que ele sozinho faz uma parada gigantesca, beleza. E a Reaper, ela tem essa característica, ela não soma, tá? Se eu tô começando e eu tenho combo plus Reaper, eu prefiro ter começando que o meu combo plus Mesta e Crow, Mesta e Ash, Mesta e Impermanence, Crow e Impermanence, sei lá, Crow e Mourner, Bella e Mourner, do que eu ter Mourner e Reaper, Mesta e Reaper, porque eu tô jogando primeiro. O cara não controla mais mãos que eu não posso dar o Reaper no cara. E como eu fiz a minha mesa e o meu plano é fazer um campo e somar com as interações que eu tenho na minha mão, o Reaper vai ficar morto, porque eu vou ter mais mãos que o oponente. E aí quando ele colocar o bicho no campo, a primeira coisa que ele faz é a kit. Então é difícil que ele tenha mais mãos que eu e eu tenha spot pra poder dar kit, pra poder dar a Reaper na kit do cara. E aí você vai usar o quê? Você vai usar Kaleido, Kit, Lulu, Zeus, sei lá, tá ligado? É muito estranho. Claro que depende do deck, mas eu acho que num deck real de muita hand trap não é bom. Não é bom ter o Reaper. Sempre tem um desavisado que olha o Reaper e pensa que ele é absurdo. Pode até ser, nesses cenários onde o cara começa a jogar e você dá o Reaper, por exemplo, e aí esse Reaper tirou o kit do cara. Ok, os decks não estão buildados pra poder jogar contra isso, mas o Tiara é um deck versátil, ele consegue fazer outras coisas, tá? E ele é um deck com a engine mais forte que a tua. Esse é um ponto importante. Nesse cenário, o Reaper tem usabilidade, mas no outro cenário em que você tá jogando, e é o que você quer fazer no Yu-Gi-Oh!, o Reaper é muito ruim e ele não ajuda a somar com outras hand traps, tá? Esse é o ponto, eu acho que o Reaper não é uma carta legal. E aí ele tá nesse bloco de cartas que pegam um turno inteiro, né? O Draw, acho que não sei porque eu coloquei ele, não cabe. O Nibiru também é uma carta bem estranha, tá? Eu acho o Nibiru bem estranho, sem falar no fator Splice, que fora o Tiara, obviamente o Splice é o segundo deck aí, talvez. E os bichos trigam efeito no cemitério, né? Sempre tem aquela tônica de que você pode esperar o cara dar todos os efeitos de Tiara, e aí depois você dá o Nibiru, aí você queimou todos os efeitos dele, aí foda-se que ele vai milar a carta, ele já usou os efeitos. Mas o Tiara veio com Lulu, ele veio com Rukalos, né? Eu vou até colocar aqui, ó, Rukalos. Ele veio com a Lulu Caros. Então, a Lulu nega o efeito do Nibiru, por exemplo. E ele sempre vai ter a Lulu, tá ligado? Então é melhor que eu tente ter mais hand traps, mais versáteis pra somar e fazer combo com as hand traps que eu tenho, do que eu ter esse Nibiru, penso eu, tá? Penso eu. Não gosto muito do Nibiru contra o Tiara, e fora até do Tiara, em algumas matches como o Desper, como o próprio Splite, ele é meio merda também. Então eu não gosto muito do Nibiru nesse cenário, tá? Não gosto mesmo. Talvez seja um cenário daquele de one-offzinho, por causa do Maxi e tal, mas eu não tenho certeza. Mas enfim, é um ponto a deixar aí pra você. E aí tem o grande Maxi, né? O Maxi, eu não falei nada especificamente dele porque ele é um Maxi, né? Então, pois é, o Maxi é Maxi e valeu. Outro detalhe também do Maxi é que essas cartas têm que ser usuais, né? Se você tem o Maxi junto com outra hand trap, você tem que assumir que esse Maxi vai comprar mais hand traps e que elas vão ser funcionais para parar o oponente, para serem dadas no oponente. Você dá um Maxi e você compra um Shifter, é uma merda. Você dá um Maxi e o cara já começou a jogar e você compra uma Reaper, é meio ruim, tá ligado? Você dá um Maxi, aí beleza, você pode comprar um Ash, um Morning, um Vayne, um Permis, um Gamma, um Mesta, um Crow, um Belly, eles podem ter usabilidade, tá ligado? Agora, um Draw, você não vai ter usabilidade, porque, né, não é a melhor interação contra o Tiara, e ao mesmo tempo o Draw come as turmas Maxi. O Reaper vai ser ruim, o Shifter já vai ter carta no cemitério, então tem que pensar nessas coisas, tá ligado? Também o que combina com o Maxi. Tudo tem que ser ativável, tudo tem que ser usável, de preferência em todos os momentos. Eu sei que é muito difícil, mas esse é o ponto, tá? O combo de hand trap tem que ser bem pensado sobre isso.
E aí, por fim, eu quero falar só do último detalhe, que esse tipo de deck de hand traps, ele tem um grande e chatíssimo problema, chamado TTT. E o Tiara, ele é um deck que já é mais forte que os demais, então ele não precisa ser um maluco que vai usar 18 hand traps no deck, tá? Ele não é um doido que vai usar 18 hand traps no deck, certo? Concorda? Principalmente porque não existe bicho, né? Você usaria, talvez, se tivesse bicho. Talvez 18 obviamente não, né? Mas talvez considere o Shailin hand trap, enfim. O Meiru, perdão, o Halfen's, perdão. Mas você talvez usasse ali, contando com o Halfen's, 12 hand traps, 15 hand traps. Pode ser. Contando com Impermanence também e tal, que é uma carta que você pode usar. Talvez contando com Ashe, Bishop, se tivesse, beleza, ia usar. Não tem, eles vão usar. Depende. Tem argumentações aí. Agora, o Maxi acho que vai estar envolvido, tá? O Maxi é uma carta sinistra de chata pra caralho. O Ashe acho que vai estar envolvido aí, até por causa do Maxi também. Eu não sei se Colleges estarão, acho que é pior usar o College do que usar outras hand traps, acho. Tipo, é melhor ter um Crow do que ter um College, eu acho, jogando de Tiara. Por que eu falei isso? Enfim, por causa do fator TTT, né? Ele não precisa usar tanta hand trap como você que não quer jogar de Tiara. Então, qual é o problema do combo de hand traps? TTT. E o Tiara usa isso, tá? O TTT é versátil, é uma carta que tem potencial de quebrar campo, dependendo da situação. É uma carta que compra cartas e faz você voltar pro jogo, e cada carta no Tiara é importante. E, ao mesmo tempo, ele é um deck com um teto alto, né? Então, tipo assim, pensa, eu fiz a minha jogada, Normal Summon Reino Heart. Eu tenho, sei lá, Veiley e Ashe, por exemplo. Normal Summon Reino Heart. Efeito, você vai dar hand trap aqui? Talvez você queira dar, pra poder negar ela, e se o cara tiver push, você nega a kit. Ou talvez não, talvez você deixe milar. Aí ele milou e queimou uma fusão. Aí fez a kit. Kit efeito, Veiley. Beleza, eu tenho um Ashe pra um push. O cara, TTT, hand, tira o Ashe. Snowball, tá ligado? Essa preocupação com um deck nesse pique. E o Tiara pode usar o TTT muito competentemente. E é complexo é complicado. No final das contas, não tem motivo pra você não jogar de Tiara Laments. Mas caso você não queira, esteja ciente dessas argumentações que eu passei aqui. Tem uma carta que talvez seja das melhores pra poder ir segundo e tentar fazer o reset do jogo. O Evelyn. Talvez o Evelyn seja uma das poucas cartas que dê pra você, e talvez o TTT, mas eu não tenho certeza, mas talvez, se você joga de Tiara, por exemplo, pode ser que valha, mas talvez o Evelyn seja das cartas que sirvam melhor pra você sobrepor as hand traps que você usa. Ao mesmo tempo que é contraditório. O problema de usar Board Breaker com hand trap é que você usa múltipla hand trap pra tentar baixar o teto do cara, e comprar Board Breaker quando o teto do cara tá baixo é ruim, entende? Parece que quando você quer ter Board Breakers, você quer que o cara commit pra você quebrar o que ele fez, com o mínimo de cartas possíveis. E o Evelyn é o meu nessa vibe. Aí eu vou usar um deck de 15 hand traps com 3 Evelyns. Eu não sei, mas o Evelyn pega o Tiara, tá? O Evelyn machuca o Tiara, tira os monstros, tira a trap, deixa só o Shuffler, talvez o Halfen's na mão acertando, e aí sim dá um RNG fudido pra ele, mas o Evelyn é uma dessas cartas que tem o potencial de quebrar campo. Mas, no geral, acho eu que é o melhor cenário pra usar um deck que não seja o Tiara Laments dentro do Master Duel, é você focar nessas hand traps em mais de 1 para 1 aqui, tá? Até aqui são cartas aceitáveis, claro, plus Maxi. Até aqui, ó. O que você vai usar, meu irmão, te vira. Dá teus pulos, o Crow não é uma vez por turno, o Mesh também não é, o Belly é. O Belly é uma vez por turno, toma cuidado. O Ashe é uma vez por turno, o Impermanence não é, o Veiley também não é, mas o Morne é. Então, o Gama precisa ter bicho no campo. Pense em tudo isso para mesclar as hand traps que você vai usar. Você vai pensar nas cartas, na usabilidade delas, em quantas vezes eu posso usar ela, o quão ruim é comprar ela repetida, o quão bom é eu ter ela enquanto eu já combei. Quando eu já combei, tem a hand trap pra me ajudar, porque eu vou precisar dela pra ganhar do Tiara, só a minha engine não é suficiente. E ao mesmo tempo, enquanto eu estiver jogando no meu turno, a minha hand trap é funcional. Então esses são muitos fatores diferentes, tá? Pra você ver a complexidade da merda desse jogo e da porcaria desse deck. Não, mas é basicamente isso. Acho que é pouca coisa, né? Valeu, falou, meus amigos, e até mais.